O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás alertou a Agência Nacional de Petróleo para o risco de desabastecimento de diesel em 8 estados, gerado justamente pelos bloqueios nas rodovias desde domingo. Os bloqueios melhoraram, mas há problemas ainda a serem equacionados. O Rodrigo Viga já está conosco. Viga, boa tarde, seja bem-vindo. Quais são exatamente as medidas da Agência Nacional de Petróleo para evitar esse desabastecimento, além, obviamente, do alerta que ela recebeu e com a situação nova, ou seja, se a gente olhar para o que já estava numa situação muito grave, ou seja, de estradas bloqueadas, e para uma situação agora, qual é exatamente a realidade com que trabalha a ANP? Boa tarde para você, Piotr, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. O mundo é dinâmico, como se fala, né, Piotr? Porque as medidas foram adotadas pela ANP, mas eu acabei de obter informações com fontes de que, mediante aí a desmobilização de algumas manifestações, bloqueios e interdições de estrada, a situação, eu diria, se não é melhor, talvez menos pior no que tange aí o abastecimento de combustíveis em todo o Brasil, onde a situação é mais crítica agora, segundo essas fontes da Jovem Pan, que falaram em condição de sigilo, em condição de anonimato. Situação mais delicada no estado do Mato Grosso, porque por lá ainda há muitas interdições e ali está uma espécie de pulmão ou de coração do agronegócio brasileiro. Toda a atenção é pouca para o que vem acontecendo aí desde domingo, após o resultado das eleições presidenciais nas estradas brasileiras, e nesse momento especificamente, eu diria que a luz vermelha está piscando, Piotr, justamente no estado do Mato Grosso, que é o grande produtor do agronegócio brasileiro. Mas, diante daquelas manifestações que começaram no domingo e ainda não se dissiparam totalmente, embora, repito, tenham perdido algum tipo de força ao longo das últimas horas, a ANP decidiu baixar uma série de normas e medidas, decidiu até, em caráter inédito, adotar algumas regras para justamente evitar o desabastecimento de combustível, especialmente o de diesel em todo o país. Que medidas são essas? Basicamente, são 2 ou 3 medidas de mais impacto e maior relevância. Aqueles estoques mínimos que as distribuidoras têm que manter semanalmente, a toda semana, a cada semana, eles estão sendo flexibilizados por tempo determinado. As distribuidoras não pretendem, não podem e não devem mais manter esses estoques mínimos até que a situação volte à normalidade. No que diz respeito ao gás de cozinha, muitos pontos de venda, eles têm exclusividade com a venda de determinadas marcas, né? E a ANP, diante dessa interdição de estradas, decidiu flexibilizar, e um ponto de venda que tem exclusividade com a marca X pode vender aquilo que estiver disponível no mercado, a X, a Y, a Z, a W ou qualquer uma. E uma outra medida adotada diz respeito aos TRRs, é uma sigla não muito conhecida, transportadores, revendedores e retalhistas. Hoje, eles têm autorização, Piotr, para vender etanol hidratado aos postos de combustível diretamente. Mas diante das paralisações, bloqueios e interdições, podem vender também agora gasolina C e óleo diesel para evitar o desabastecimento. Nós procuramos um especialista do mercado, ex-diretor da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Aurélio Amaral, e o ex-diretor da ANP disse que o mais importante do que essas medidas é justamente a liberação das estradas brasileiras para evitar que o pior possa acontecer. Vamos ouvir o Aurélio Amaral aqui na Jovem Pan. A ANP ontem tomou uma série de medidas para mitigar os efeitos da interrupção no fluxo de combustíveis. As medidas são boas, mas elas têm um alcance limitado, porque elas não atacam o principal problema, que é a interrupção do fluxo de combustíveis. São medidas que visam aí dar maior fluidez à movimentação de combustíveis, tais como permissão que TRRs possam entregar qualquer combustível, permissão que as distribuidoras de GLP possam abastecer com GLP de outras marcas, redução de estoques mínimos, desobrigação de manutenção de estoques mínimos, de forma a dar agilidade no abastecimento de combustíveis, que vai dar aí algum efeito, mitigar um pouco. Porém, elas são limitadas, porque elas não atacam o problema principal, que é a interrupção dos fluxos de combustíveis. Esses só poderão ser feitos aí com a suspensão dos bloqueios. Aí o Aurélio Amaral, viu, Piotr? Então, os bloqueios já começaram a ser desfeitos em algumas estradas, então a situação, vou repetir aqui na Jovem Pan, é considerada mais delicada, mais crítica no estado do Mato Grosso, que é o coração, o pulmão do agronegócio brasileiro. E para não dizer que dessa vez não quebrei o protocolo, Piotr, acabei de receber informação aqui de fonte da Petrobras, que estavam na reunião do Conselho de Administração. O mercado estava aguardando com ansiedade o pagamento de dividendos para esse
mês de novembro. Foi aprovado agora há pouco. A informação que eu tenho foi 9-2 o placar. Dividendos da ordem de quase 44 bilhões de reais vão ser pagos agora nesse mês de novembro. É uma aprovação de R$ 3,34 por ação, que foi feita agora há pouco na reunião do Conselho de Administração da Petrobras, que acabou de acabar, como se diz popularmente, viu, Piotr?